Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Astro Sessions. Hoje estou aqui com um convidado super especial, uma pessoa que já trabalhou com a gente aqui no nosso contexto por um bom tempo. É uma pessoa super experiente dentro do mercado de empresas estressadas, dentro do mercado é, de mercado de finanças corporativas e corporativos, negócios corporativos. É muito importante estar com você aqui com a gente, Rui, para falar sobre um tema muito em alta, né, que é os negócios nesse contexto econômico, né, a economia e os negócios estressados nesse contexto econômico, né? Então, Rui, eu vou te apresentar aqui, depois você faz um complemento, tá? O Rui, ele é executivo sênior em gestão corporativa e turnaround, tem mais de 30 anos de experiência em grandes empresas nacionais e multinacionais, liderando transformações estratégicas em setores como indústria automobilística, logística, linha branca, life science, químico, óleo e gás e construção civil. O Rui, ele é engenheiro mecânico pela Unicamp, com MBA pela University of Toronto, certificações em Six Sigma, Black Belt Estados Unidos e em gestão de compras e negociação pela FGV. Treinamentos executivos em estratégia e negociações pela Harvard Business School e IMD Business School e Rotman School of Management. Então, Rui, falei um pouquinho aqui de maneira resumida sobre você, mas fica à vontade para falar um pouquinho mais da sua experiência e de como você chegou a ser um especialista nesse tema tão relevante no contexto atual. Obrigado, Felipe. Obrigado aos amigos da Astor pela oportunidade de estar falando com vocês de um tema bastante importante na atual conjuntura que a gente está passando. Você falou bastante aí da minha formação acadêmica, né? Mas a minha formação profissional, eu acho que ela pesa tanto quanto até mais, e ela foi de uma forma bastante dolorida no meu caso. A minha carreira sempre foi em multinacional, até um bom tempo do meu histórico profissional. Eu fui, desde muito jovem, diretor global em empresas multinacionais americanas e alemãs. E em um determinado momento, isso aconteceu em 2013, durante o mês de 2013, e mais para o finalzinho, na reunião de Natal de família, meu irmão faz uma reunião com a gente e ele comenta, na verdade ele informa que a empresa da família ela iria muito provavelmente entrar em falência. Naquele momento a gente decidiu contratar uma grande consultoria americana de turnaround, talvez a mais conhecida que tem no mercado. E ela ficou conosco por 6 meses, ficou de fevereiro até setembro, fez um diagnóstico, fez algumas atividades de contenção de caixa, de redução de custo, mas no final ela deu um diagnóstico de que a empresa, infelizmente, só tinha uma saída, senão a falência. Eu era uma pessoa que não conhecia o segmento de empresas estressadas, mas em comum acordo com os irmãos e os sócios, eu acabei assumindo a direção da empresa, saí da minha vida corporativa e fui nesse desafio bastante interessante em setembro de 2014. Nesse período, a gente sofre todos os dias. E nesses 6 anos, quase 6 anos, eram todas as semanas um celeuma que passava, as reuniões que a gente fazia, e a pergunta se seria a dor sem fim ou o fim da dor, porque a gente não via nada muito melhor do que estava para acontecer. Mas a gente fez muito trabalho, né? Nós trabalhamos muito. Nós reduzimos a quantidade de funcionários de 1.000 para 600 e mantivemos nosso faturamento. Nós fechamos a fábrica no Rio Grande do Sul, fechamos a fábrica do Paraná, fechamos algumas linhas de negócio em São Paulo, fizemos uma grande reestruturação do nosso portfólio e principalmente na forma com que a gente estava lidando com as questões da saúde financeiras e operacionais da empresa. Em 2019, já com essa reestruturação finalizada do ponto de vista de resultados, de ganho de EBITDA, nós entramos para fazer a nossa última grande negociação. Uma empresa de 150 milhões de reais de faturamento anual tinha também
uma dívida de 150 milhões. Ou seja, qualquer indicador, hoje, entendendo um pouquinho melhor, eu já nem iniciaria essa aventura que foi feita, né? Praticamente foi uma odisseia, né? O que, pelo tempo que durou e pela travessia que foi feita. Em 2019, a gente contrata uma empresa chamada Buy Capital. Olha que interessante. Buy Capital, formada por grandes executivos aí que vieram de grandes empresas para fazer algo que eu ainda não sabia, que era negociação bancária. No finalzinho, meados de 2019, a gente consegue equalizar finalmente todas as questões bancárias e hoje a empresa segue firme e forte ainda dentro do segmento que ela se encontra, que é da linha branca. E eu vou para a Buy Capital. Então, 2020, a gestão volta para os meus irmãos, que eram os fundadores de fato, né? E eu sigo nessa carreira de fazer turnaround, e a gente tem feito e aprendi, né, dentro de casa, com muito sacrifício, todas as etapas necessárias para um processo de turnaround. Ui, que história legal, né? Porque de fato é muito diferente quando você vivencia com o negócio da família, né? Em que você tem literalmente tudo a perder ali, né? Então, esse contexto fortalece muito a sua experiência, né? E é engraçado que você vai falar ali de 19, 2020 você assume uma posição na Buy Capital, que é mais ou menos na pandemia, né? Então, Foi como é que ficou exatamente da pandemia. como é que ficou a tua cabeça nesse momento? Como é que ficou a empresa também, né, nesse contexto de pandemia? E o que surgiu aí de RJ nesse contexto? Foi dentro do esperado? Fala um pouquinho do contexto lá de pandemia, por favor. Bom, eu vou falar um pouquinho do contexto de pandemia que acaba, consequentemente, impactando nos trabalhos que foram feitos, né? Eu começo em 2020 e a pandemia começa também na Páscoa de 2020. Acho que todo mundo passou por esse processo todo, mas eu vou colocar alguma coisa em números, né? Do que foi a pandemia do ponto de vista financeiro, macroeconômico, né? Então, assim, o que a gente olha aqui que os outros países fizeram, né? Os Estados Unidos, eles colocaram vários planos de incentivo à economia, né? Várias linhas de financiamento, também como o Brasil, colocaram expansão do seguro-desemprego, colocaram programas de pagamentos de salários, de tal forma com que os Estados Unidos sozinho investiram 10% do PIB. Olha que número impactante. Nós estamos falando de 10% do PIB americano, 2,2 trilhões de dólares, para tentar minimizar os impactos da pandemia no biênio 2020-2021. No Brasil, logicamente, a gente não fez muita coisa diferente. O que diferenciou mais para o lado do Brasil é que nós colocamos muito mais um subsídio para o consumo, onde nós acabamos abrigando aí 68 milhões de pessoas, mais ou menos, o que deu um custo para o Brasil de 320 bilhões de reais, dentro dos subsídios que foi dados, subsídios econômicos, sociais, né? E uma parte pequena, infelizmente, foi repassado para as empresas, e eu estou olhando muito para o foco do crédito de micro, pequenas empresas e do middle, onde eu estou atuando, tá? Então, vou olhar muito mais esse cenário do middle. O cenário do middle foi passado duas grandes linhas, que foi o Pronamp, com 15 bilhões de reais do biênio 2021, foi um crédito novo, e também o FGI, que foi muito mais focado para as indústrias médias, né? O FGI já existia, em média, o BNDES fornecia algo em torno de alguns empréstimos de 600 milhões de reais por ano, e no pico da pandemia foi repassado 3,3 bilhões de reais. Então, assim, comparado com o que os americanos fizeram para as empresas, realmente o que nós fizemos foi muito pequeno. Nós fizemos um incentivo, uma ajuda social muito grande, tanto é que o auxílio do governo em relação ao nosso PIB foi de 5,2%. E eu tinha falado lá que a ajuda americana foi de 10, né? Então, essa diferença do auxílio, ela acaba impactando o que vai acontecer mais para frente.
Nesse período de 2020, a gente viu, aliás, a gente esperava uma situação bastante interessante, que era o Guedes, né? Que era um cara que seria o liberal, né? Para trazer uma nova cara para a economia. Daquilo que se esperava, infelizmente ele não pôde fazer muita coisa, mas ele trouxe os juros muito baixos. Nós tivemos um dos menores juros que a gente teve da série do banco. Os juros médios de 2020 foi de 2,76%, para você ter uma ideia. Então, assim, a pandemia veio, nós tivemos os juros muito baixos e nós começamos a colocar bastante recurso, tanto no consumo como para que as empresas passassem esse período da pandemia de uma forma assim que pudessem sobreviver, né? Então, assim, o que aconteceu durante a pandemia? 2021, a gente teve uma situação de juros bastante baixa, né? Nós tivemos 2% em 2020 e 4% em 2021, alguma coisa nessa ordem de grandeza. A gente tinha uma estrutura de capital muito baixa, né? Aí nós tivemos, na sequência, o aperto monetário necessário, nós tivemos uma inflação muito grande. Aí nós estamos falando em impacto da guerra com a Ucrânia e também ainda consequências da commodity que subiu. Então a gente teve uma inflação que chegou nos 10% e, logicamente, né, o aperto humanitário veio junto, não tinha como ficar diferente. E a gente teve no final o fim dos estímulos do FGI. E aí, o que acontece? Né? Qual é a grande arapuca que surgiu para o mercado? O juro está batendo 14,25, nós estamos falando em chegar em 15,75, talvez 15. E as linhas de Pronamp e as linhas do FGI, em algum momento a gente tem que pagar a conta, né? Tradicionalmente, essas duas linhas, a gente tinha um balão de 12 meses, depois um prazo de pagamento para 48 meses. O que a gente viu no final foi uma renegociação que a gente acabou aumentando isso para 72 parcelas. Mas mesmo assim, com esses juros que está posto, porque depois que você sai do seu contrato de 2% pré-fixado, você vai ter que renegociar, mas você renegocia aquilo que você adquiriu no novo cenário macroeconômico, dos juros a 14,25. Aí que vem a paulada. Aí a pergunta assim, o que aconteceu com a Buy Capital, o que aconteceu com o Brasil no biênio 2020-2021? Os dados aqui são da Serasa, tá? Em média, nos anos que se passaram, 2020 e 2021, ou anterior a 2020, a gente tinha em torno de 1.400 recuperações judiciais por ano. Então, 2018 foram 1.408, 2019, 1.387, 2020 caiu, 1.179. 2021 caiu de novo, 891. E 2022 caiu de novo. Ou seja, a gente esperava uma situação do caos, mas não aconteceu, né? Então, assim, a gente teve juros muito baixos, a gente teve muito dinheiro disponível, a gente teve alguns segmentos que foram muito bem, construção civil foi muito bem, a gente teve o varejo indo muito bem, o consumo indo muito bem, bens tipo linha branca indo muito bem, mas bens de capital, né, ativos de investimentos acabaram andando para trás. Qual é o cenário que se coloca de 2023 e 2024 com relação à recuperação judicial? Ela tem um aumento. Aí eu não vou colocar nem os 833 RJs, que foi 2022, porque é um ponto fora da curva, né? Vamos colocar uma situação normal, que seria 1.400 RJs, aí, que foi a média 2018-2019. Em relação à média, o aumento de RJs solicitados foi de 62%. No ano passado, nós fechamos a quantidade de 2.273. Então, essa é a situação colocada para o mercado, infelizmente, dentro desse cenário, que é um cenário que demorou, que veio de rebote, né? A gente viveu 2 anos interessantes de muita liquidez, e agora a gente vive uma situação de um cenário econômico de juros muito alto, e ela não vai melhorar. Não existe nada que diga que os juros vai cair, né? A gente teve duas notícias boas, 2 semanas seguintes aí de anúncio de cupom de inflação, reduzindo ou deixando de aumentar, mas assim, a expectativa é de 15% talvez
chega em 14,75. Isso não faz verão. Né? Uma andorinha não vai fazer verão, esse indicador não vai fazer verão. Um outro indicador que mostra como a situação macroeconômica, como a situação de inadimplência é bastante preocupante, quando a gente fala sobre o percentual das empresas que estão inadimplentes, ou seja, aquelas empresas que já não estão pagando uma parcela depois de 90 dias. Aí eu vou colocar para você um parâmetro americano, né? Eu gosto de usar os parâmetros americanos, porque eu acho que elas são mais fundamentadas. O parâmetro americano faz o seguinte: o ideal é abaixo de 1. Vamos ligar o estado de alerta quando ela chega em 2. Bom, e a gente sabe que a sociedade americana, a economia americana, eles são altamente endividados, né? Eles gostam de se endividar, gostam de parcelar no cartão de crédito, gostam de fazer hipotecas, 1, 2, 3 hipotecas na casa. É algo que para a gente é impensável, mas para um americano normal até que tem uma concepção que é, digamos assim, que pode passar, né? Agora, o que aconteceu com o nosso com nossa inadimplência? A nossa inadimplência era abaixo de 2, maravilha, estamos no sinal amarelo. 2020, 2,10, 2021, 2,19, 2022, 3%, 2023, 3,20, 2024, 3,26. Parecem dados pequenos. Fala assim, poxa, 3,26. Mas em números absolutos ou números relativos, nós estamos falando que a inadimplência subiu quase 50%. Rui, me Isso explica só, dentro. esse conceito de inadimplência, ele é o do Serasa que fala, não é só bancário aí, né? Aqui eu estou falando só de empresas, só de dívidas com pessoa jurídica, que, segundo o Sistema Financeiro Nacional, eles já estão com 3 parcelas inadimplentes. Tá? Não é uma Entendi. só, são 3 parcelas. Né? Então, assim, atrasou uma, atrasou 2, não entra no Sistema Financeiro Nacional. Nessa estatística aí de inadimplência, entendi. Né? São dados fornecidos aí pelo próprio governo, tá? Interessante. Preocupante, né? É assim, para uma pessoa leiga, você fala, pô, só 3,26 não é nada. É bastante coisa. Nós estamos dizendo o seguinte: a gente está falando que em situação normal tem que estar próximo de 1. Em situação de preocupação tem que estar 2. Acima de 2, alguma coisa está errada. Nós estamos em 3,26. Então, assim, não cabe a mim, não quero fazer nenhum tipo de discussão nesse podcast se a estratégia com relação aos juros está certo ou errado. Mas o que está posto é que os juros, que vai continuar nesse patamar que está, provavelmente na próxima quarta-feira, vai para 14,75. E aí, assim, o mercado que eu trabalho, o mercado estressado, né, Felipe? Fala assim, pô, 14,75. Mas, assim, o FDIC vai captar um dinheiro a 150% É, do CDI. O cara vai captar 20, né? Ele vai captar 20%. vai captar 20, vai captar 22,5 18. e vai emprestar 30, cara. Quem consegue fazer isso? De verdade. Nós estamos numa situação. Esse dado que eu estou te passando, eu não li em nenhum lugar, eu fui fazer as pesquisas para te passar, principalmente o índice de endividamento. Né? Falei assim, é pequeno, mas 1% é uma quantidade muito grande. Assim, quantas empresas no Brasil faturam mais que 300 milhões? São consideradas as grandes. É menos de 1%. Sim. Né? Um dado assim, interessante também, né, quando a gente fala de RJ, dessas empresas que eu falei que entraram em RJ, a grande maioria é considerado pequena, menos de 4,8 bilhões de faturamento anual. Agora, a quantidade de empresas grandes que pediram RJ foram 181 em 2024. Ou seja, 8% das empresas, do total de que pediram RJ, 8% eram grandes. E 1% no Brasil são empresas grandes. Ou seja, a relação que a gente tem aqui é que a RJ é um processo caro e somente as empresas grandes conseguem acessar.
É um processo caro, não tem jeito, né? Você tem que entrar com o processo, você tem que aprovar, você tem que ter um plano, você tem que conhecer como negociar com todas as 4 classes, né? É um processo que exige um custo de advogados relativamente alto e também tem que ter um conhecimento financeiro, né? Para fazer o estudo das classes, né? Para entender qual vai ser a proposta, para fazer os cenários, tal, que eu diria que somente as empresas grandes teriam uma condição de fazer isso, talvez sozinho, mas eles não têm condição também porque não dominam totalmente, né, quais são as questões, quais são as regras de uma recuperação judicial. Mas aí voltando, né, é muito preocupante o nível de endividamento das empresas no Brasil em 2020 era de 1,4 trilhão de real, tá? Hoje nós estamos falando de 2,3. Nós tivemos um aumento bastante significativo do endividamento das empresas. Então, todos os cenários mostram para uma situação de bastante preocupação. E a gente percebe isso no nosso dia a dia aqui no Buy Capital. Então, assim, para a Buy Capital 2020 e 2021 foi bem ruim, porque eu sou de uma geração que gosta de sentar, tomar café, explicar o meu novo desafio. Aí, em 2020, eu não podia sair, não podia explicar o meu novo desafio, né? Porque eu sempre fui de multinacional. E como que eu vou explicar isso por telefone? As pessoas lá em casa, pessoas com outros desafios, e eles não estavam estressados ainda. Eles não estavam. Isso é muito dinheiro. Então, 2021 foi ruim. Por outro lado, 23, 24, 25, a gente tem consultas. Temos muitas consultas, infelizmente, isso está acontecendo bastante. E a gente também tem um status muito interessante, que a gente é indicado por alguns dos grandes bancos. Está falando dos 4 grandes bancos, a gente é indicado por 2 deles, né? O que acontece? Quando gera um flag aí, amarelo, vermelho, né? Ele já nos coloca ali para ajudar na reorganização da casa, para que ela não se torne inadimplente, né? Então, existem muitas consultas por conta das indicações desses bancos. Muito, Rui, é muito interessante tudo isso que você traz de dado, né? Porque a gente fica acostumado a ver juros, curva de juros, crescimento econômico, inflação, né? E a gente não olha o que está por trás disso tudo, né? A gente Uhum. não, e aí você olhar, trazer dado de inadimplência, dado de endividamento corporativo e o tamanho disso, o crescimento disso ao longo desse período pandemia e pós-pandemia, que a gente ainda está aí, né, no terceiro ano oficial pós-pandemia, que acho que até 22 ainda era considerado ali, né? Então, assim, agora que a gente está no terceiro ano, parece que faz muito tempo, né? Se a gente for olhar, parece que faz bastante tempo. Então, cara, realmente a gente tem, neste contexto, uma situação de muitos alertas amarelos, laranja, talvez, né? Porque como é que a gente vai conseguir pagar esses 2,3 tri, né? É isso? De dólares, de reais. 2,3 e crescendo, né? Não, e vai crescer, porque a gente está com o Selic a 14. Como você falou, o FDIC capta na sênior no mínimo 130% desses 15. Então vai para quanto? A captação. E ele tem que alocar quanto para a subordinada ser remunerada, né? Então, cara, é um contexto de muita incerteza, realmente, né? E não só aqui, né? Se você for ver, todas as principais economias do mundo também estão com endividamento alto, né? Então, a gente realmente tem uma questão do crédito aí sendo levantada a bandeirinha amarela, né? E muito mais para laranja, talvez. Então, Rui, eu queria que você falasse um pouquinho também, dentro desse contexto, de como você enxerga essas recuperações judiciais e os processos que podem ser alternativos a isso, né? Dentro de um contexto de incerteza dentro do crédito, né? Dentro desse ambiente de crédito de taxa de juros muito alta. Tá. Bom, primeiro que o nosso trabalho não é fazer recuperação judicial, pelo Sim, contrário, sim. a gente evita ao máximo possível fazer recuperação judicial. Então, por exemplo, estou com um Sim. cliente,
um cliente bem interessante indicado pelo Itaú, né, que a gente está lá para fazer a governança. Acho isso muito legal. Né? Falou, ó, esse cara é grande, ele está crescendo, ele está pegando linhas de crédito para expandir no capital de giro por conta de importações. Ali é um trabalho interessante, né? Para crescer de uma forma sustentável. Né? E também, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente consegue fazer os diagnósticos antecipados. Né? A gente cria um dashboard executivo, a gente cria ali os KPIs, não só operacionais, financeiros, mas também de liquidez. Né? E a gente tem uma visão com bastante antecedência do que pode estar acontecendo, né, nos próximos, pelo menos, 12 meses, né, dentro de um processo de liquidez. Agora, assim, essa é uma exceção. Infelizmente, é uma exceção. Uma empresa que nos contrata para tratar de uma forma preventiva, né, para buscar eficiência de custo, para buscar fazer governanças, para fazer as previsões de caixa e liquidez, essa é uma grande exceção, Felipe, infelizmente. Tá? O que que acontece na grande maioria das vezes? Né? E a gente está com um cliente agora, um cliente bastante grande, bastante relevante aqui no estado de São Paulo, onde que ele está com um endividamento tributário bastante grande, né, ele trabalha para o governo, não pode ter, ele tem que apresentar as CNDs. Então, assim, quando esse cliente nos procura, ou quando, em geral, nos procura, a situação é que, olha, já não estou pagando salário. Esse é o pior momento. Né? Neste momento, o que nós temos que fazer é realmente entender o negócio, rever os negócios que funcionam ou não funcionam, reestruturar a empresa, e aí você está falando, o que isso tem a ver com as questões de RJ? Porque assim, eu não tenho coragem de chegar para um banco de primeira linha, segunda linha, ou para um FDIC e pedir uma prorrogação, pedir um balão, se eu não apresentar um plano consistente. Né? Nós trabalhamos juntos nesse processo, foi exatamente isso que eu fiz. Né? A gente entende qual é o negócio, a gente corta da carne e fala assim, olha, eu estou fazendo a lição de casa, eu estou ganhando produtividade, eu estou tirando os custos dos nossos executivos, a gente está reduzindo o nosso administrativo, e aí a gente mostra o que a gente consegue pagar, e aí a gente vai buscar de uma forma administrativa, negociar com os nossos credores. Acho que esse é o primeiro ponto. Essa história, e infelizmente, tem muito advogado que vende essa facilidade da RJ. E o advogado, ele não vai ver o negócio, cara. Assim, eu tenho uma certa aversão com o advogado que vende uma situação, fala, vamos dar um haircut ali naquela moçada de 80%, a vida que segue. A vida que segue, vírgula, né? Porque aquele empresário que entra numa via de RJ, ele vai ser marcado o resto da vida como um cara que pegou dinheiro no mercado e passou, né? E entrou numa RJ e pediu um haircut nesse sentido. A gente tenta fazer alguma coisa mais elegante. Primeiro, evitar, né? Se não dá, se a gente não consegue evitar, né, a gente vai para uma situação de extrajudicial. Afinal de contas, nós estamos falando de 4 classes, né? E no caso aí, que mais pega são os não quirografários. E aí a gente tenta fazer uma negociação administrativa, mostramos o nosso trabalho, o que a gente tem de expectativa de geração de caixa e o que a gente pode pagar ou não. Né? Se a negociação não funcionar, a gente tem a alternativa da extrajudicial. Então, digamos que das 4 classes de credores, né, eu tenho 3 delas equalizadas e, eventualmente, a não quirografária, ali, a classe 2 ali, que exige um foco exclusivo, a gente procura fazer a extrajudicial. Agora, a extrajudicial tem grandes vantagens. Né? A primeira vantagem é que ela não é pública. É algo que se discute, é homologado pelo juiz, né? Porém, é algo que fica discutido e que não aparece para o público, não vai como para a vara de falências, por exemplo. Né? Segunda, ela é rápida. Terceira, ela é mais barata. Né? Em quarto, acho que a gente cria um vínculo com o credor dizendo o seguinte, olha, eu tentei de tudo,
eu montei o nosso plano de negócio, tentamos buscar da forma administrativa, vamos fazer a extra. Muitas das vezes é a forma mais rápida e válida para buscar a extra. Digamos que a gente não consiga fazer a recuperação extrajudicial, a gente não conseguiu o quórum, mesmo porque a gente tem uma situação dizendo o seguinte: olha, a gente tem um credor que imagina que a gente tem mais algo para oferecer. Fala assim: acho que aquele plano de negócio tem alguma coisa escondida, ou dá para tirar um pouco mais de dinheiro e acaba. Acontece muito isso, né? Acontece muito. O credor acha que dá pra... Acontece muito. O cara não fez a provisão, né? FDICs, de um modo geral, né? Tá lá no secundário ali e tal. Fala assim, poxa, e agora? Eu prometi ali 150%, 160%, é muito, mas 140%, e eu não posso agora dar uma baixa nesse crédito aqui que eu tenho com esse credor, né? Então ele vai se fechar e falar que não, né? Bancos de primeira linha, eles entendem mais, é interessante isso. Bancos de segunda linha, um pouco menos. FDICs, eles são duros na queda, porque elas têm obrigações e não têm todo um portfólio como os bancos têm, né? A gente até entende isso, né? Às vezes aquela dívida representa muito dentro de um fundo dele, né? Ele tem que performar. Então, assim, FDIC é bastante difícil e eventualmente o extrajudicial não funciona. Aí nós vamos para a recuperação judicial. A recuperação judicial tem uma vantagem bastante grande, que é, a partir do momento que o juiz homologa a recuperação judicial, a gente pode apresentar o plano, e entre o período de apresentar o plano e efetivar o plano, nós temos um período chamado standstill, que dura por 360 dias, dura por um ano. E nesse período, a gente está desobrigado de fazer aquelas parcelas e aquelas promessas de pagamento feitas anteriores à solicitação de RJ. Então, assim, logicamente que aquela grande dor de pagar aqueles juros para o banco, a gente deixa de pagar e a gente, nesse período de um ano, a gente tenta recuperar a caixa, faz a reestruturação ou implementa a reestruturação que foi necessário. Muitas das vezes, quando o cliente nos chama, infelizmente a gente não consegue montar o plano. Por quê? Porque ele já não está pagando nem mais o funcionário, né? E entre não pagar o funcionário e não pagar o banco, a gente tem que estar dando prioridade para aquilo que gera caixa, que gera valor, que é comprar matéria-prima e pagar os funcionários, né? E aí a gente se vê obrigado, nessa situação onde nós encaramos uma situação de quase insolvência, né, de um estresse muito grande, a gente pede uma RJ, assim que está homologado, a gente tem um período de standstill, onde a gente fica, a gente tem um ganho de caixa e um período para reestruturar toda uma área. Então, assim, RJ é algo que, se bem feito, se tem um profissional que está ali, que prepara a empresa e consegue levar isso adiante e tira a empresa RJ, faz muito sentido. Tá? É uma ferramenta que existe e que, quando necessário, precisa ser utilizada. Entendi. E Rui, eu queria só aprofundar, fiz até algumas anotações, dois contextos que eu acho que são importantes para a gente também aqui dentro de um contexto de um asset e de um family office que aloca, né? E que recebe ofertas, você imagina aí, de todos os tipos de produto, tanto para alocar em sênior de FDIC, às vezes em mezanino de FDIC, etc., como para também alocar em assets que fazem investimentos em negócios estressados, né? E aí a gente tem algumas vertentes que podem acontecer como primeiro FDIC ou M&As, né, que podem surgir dentro dessa oportunidade, se isso for uma oportunidade. Eu queria entender um pouco da tua visão sobre contexto e oportunidades. Né? Eu acho que quando a gente tem na teoria e na prática, né, a gente mostrou na prática aqui, quando se tem uma taxa de juros muito alta, os valuations tendem a cair. Quando se tem um endividamento muito alto, tem a oportunidade de negociação, mas ao mesmo tempo é difícil pagar essa conta. Como é que você avaliaria o contexto atual e oportunidades de alocação em assets que fazem investimentos estressados? Não necessariamente é algo que a gente olhe no curto prazo, mas é algo que chega, então a gente tem que olhar de maneira muito aprofundada com o que você vê dentro do mercado de crédito privado
especificamente dentro dos FDICs, né? Qual a sua visão sobre, e quais oportunidades de investimento você acha que podem surgir também e que são efetivamente boas nesse contexto, tá? Então, dentro do ambiente de investimentos, acho que essa pergunta ela é mais complexa, mas ela é uma pergunta interessante para a gente aqui. Não, é extremamente interessante, porque uma empresa estressada basicamente é uma empresa com muita oportunidade, né? Então, assim, ela tem muita oportunidade a partir do momento que você tem um pleno domínio do que está acontecendo lá dentro e você, por exemplo, pode conseguir, dentro de um processo onde tem uma empresa estressada, você consegue fazer uma compra via UPI, Unidade Produtiva Independente, com um Sim. valor talvez com certo deságio, e que sairia totalmente limpa, né? Sem nenhum tipo nenhum tipo de problemas trabalhistas, tributários, ela sairia limpinho. Então, Já tem a diligência pronta, né? A já diligência já está. está pronta, né? E o juiz aprova, né? Aquilo que está indo para lá, ela tem que respeitar aquilo que está no plano de negócio, né? E ela sai limpinha. Então, assim, uma vez que você esteja dentro e, por exemplo, você é uma FDIC, você tenha talvez preferências lá dentro, né? Enquanto investidor, tem grandes oportunidades, né? Agora, voltando à questão do FDIC, né? Você está falando assim, FDIC é lógico, ela tem que dar um retorno maior. Mas você não, mas digamos que o cara, você coloca ele em mezanino, você não sabe para onde está colocando. Então, colocar dinheiro num FDIC, você tem que saber exatamente aonde está indo esse dinheiro, né? E como ela faz um spread disso tudo, ela vai alocando tudo quanto é empresa, eu acho que no momento, fazer um tipo de aporte em FDICs, em carteiras mezanino, é algo que eu não faria, né? Por outro lado, empresas que estão com deficiências financeiras, que estão associadas a algum dos segmentos que a gente entende que vai ter grandes crescimentos, grandes possibilidades de M&A, então a gente acha que, por exemplo, a área de alimentos, a área de corretagens, a área militar, né? Acho que vai ter uma corrida militar aí pelos próximos 5 anos muito interessante, né? E a gente sabe que a situação das empresas militares no Brasil não são tão boas. Pô, entrar ali como investidor preferencial num desses segmentos, eventualmente é um dinheiro que pode ser tirado no longo prazo, quando bem gerido de uma forma bastante alavancada. Então, existem grandes oportunidades em investir em empresas estressadas, sim. Agora, como você pode investir? Tem várias formas, principalmente nos casos onde ela entra em RJ. Quando a empresa está em RJ, muitas das possibilidades, né, de buscar um pagamento da dívida fica difícil. O que a gente vai ter que buscar muitas vezes é encontrar uma UPI que faça sentido, né, e que faça a venda. Uma vez estando lá dentro, numa empresa que possa gerar uma UPI, você tem uma grande oportunidade de investimento e retorno sobre ele. Tá? Legal. Mas tem que estar muito atento em quem está fazendo a reestruturação, em como está o segmento, qual é o nível de crédito que está lá dentro, para saber se vale a pena investir naquela empresa, colocar mais crédito lá dentro ou não. Né? Agora, uma pergunta que você falou muito diretamente sobre FDICs, eu diria assim, se for mezanino, acho que tem que ficar um pouquinho preocupado, que você não sabe exatamente para onde está indo, né? Se for preferencial, tudo bem. Você está em um acordo, você sabe para onde está indo o dinheiro e você tem uma governança daquilo que está sendo aportado. Legal. E Rui, só para a gente ir para o final aqui, para a nossa última pergunta, você fala de oportunidades aí. Qual é na sua visão, assim, no contexto atual, qual é um custo de capital que você imagina, um custo de oportunidade que você imagina que faça sentido para a gente alocar em ativos, em M&As de ativos estressados, por exemplo, em assets e gestoras que estejam buscando isso? Vamos lá. O que eu quero dizer, né? Porque tem mais risco também, né? Acho que aqui a gente está alocando na ponta com no FDIC tem a garantia ali do recebível, mas no equity, por exemplo, a gente não tem nenhuma garantia específica, né? Então, como é que você imagina as taxas de retorno e como você pensa que seria uma taxa de retorno interessante para a gente alocar aqui? Mais uma pergunta interessante e difícil de responder, viu, Rui? Desculpa aí. Eu,
É uma pergunta bem difícil, eu diria assim, né? Fazer captação para as empresas que estão aí, ela está diretamente relacionado à taxa Selic e ao risco, né? Assim, qualquer coisa que fique inferior aí a 200%, eu diria que não faz sentido. Ontem mesmo estava conversando de um outro negócio que eu acho muito interessante, que é o Litigation Finance. A gente está Sim, entrando nesse segmento também. A gente está buscando uma parceria aí com o pessoal de Londres, né? Que eles estão fazendo uma estrutura, um veículo, estruturando um veículo para litigation finance. E aí a pergunta é, poxa, tem toda uma questão de risco, tem essa possibilidade que é do longo prazo, tem que ser alocado por longo prazo, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu falo, ó, a gente está montando um portfólio, né? A gente não vai alocar 100% num processo só, mas tem que ser um portfólio, no mínimo 5 ou 6. Falei, poxa, tem muito a ver com a questão de empresas estressadas, né? Ele falou, tem tanto a ver com empresas estressadas que a gente está dando um retorno anual em torno de 25%, né? De 25% a 30%, ou seja, é muito parecido, né? São apostas, né? Ou em empresas estressadas, ou em litigation finance, que estão falando aí em torno de 200% aí de CDI. interessante. Rui, queria abrir aí para suas considerações finais, para a gente ir encerrando aqui o nosso papo, e já adianto aqui os agradecimentos de todos da Astro Capital, agradeço também a todos os ouvintes, reforço aqui a importância de ouvir sobre esse tema nesse contexto, eu acho que traz pontos diferentes do que a gente está acostumado a olhar, né? Não está dentro do nosso radar principal, dentro do que a média olha. Então, Rui, muito obrigado, e abro aqui para as suas considerações finais aí, para a gente encerrar o nosso bate-papo super rico. Tá? Bom, primeiro queria agradecer, né, pela oportunidade, pela parceria que a gente já tem já há alguns anos. Assim, se a gente puder dar algum tipo de recomendação, a recomendação é, assim, quando você sai de um banco de primeira linha, está indo para o segundo ou de terceira linha, tem que tomar muito cuidado em função do cenário que está agora. A visão não pode ser o que cabe no bolso no curto prazo, porque todo mundo vai dar um balão de 12 meses. Ah, eu te dou um balão, 12 meses, depois você começa a pagar o principal. E aí é um grande problema. As empresas não se estruturam e passam 12 meses, ela tem que pagar o principal e ela realmente não consegue, porque ela protela as decisões. Né? A gente está falando do Mido, desse segmento que eu estou. É, é muito difícil tomar uma decisão, é muito difícil fechar uma fábrica, é muito difícil pedir para o genro deixar de ser o diretor comercial ou financeiro, por exemplo. Acho que nesses momentos, antes de entrar para uma situação que vai se estressar mais e contornar essas questões familiares, né, e Mido basicamente são empresas familiares, faz sentido colocar um assessor financeiro, alguém para ponderar as decisões e fazer as medidas necessárias. Porque eu entendo, eu vivi isso, como é difícil tomar as iniciativas, mesmo sabendo que elas têm que ser tomadas, por uma questão de relacionamento, por uma questão de consideração, e infelizmente dinheiro ela não tem consideração, né? Ela é muito cruel na cobrança, e aí as famílias, a gente fala, vamos preservar a família. Infelizmente, depois de um processo de RJ, de falência, é, talvez nem a empresa nem a família se preserve. Então, assim, um recado que eu dou, assim, antes de entrar, você percebe que está numa situação, que vai entrar numa situação de estresse, que precisa ser tomadas decisões difíceis, vale a pena consultar um consultor financeiro, alguém que está habilitado e trabalha com isso há mais tempo. Perfeito, Rui. Obrigado aí pelas considerações finais. Mais uma vez, agradeço ao convidado, Rui Ota, e agradeço a todos pela audiência, agradeço a todos pela participação e nos acompanhe nas redes sociais aí para mais conteúdo e mais informação sobre finanças corporativas e mercado financeiro. Um abraço a todos e obrigado. Obrigado.